Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso programa de todas as semanas, Não É Bem Assim. Aqui os meus amigos Marcelo Madureira, Pedro Paulo Magalhães e Márcio Fortes. Hoje a gente vai falar sobre descriminalização das drogas. Por quê? Porque hoje é quarta que a gente está gravando. Ontem o Senado aprovou por uma placar acachapante 52-9, em 2 turnos, a proibição total do porte, da posse, do usuário, tudo, né? E a gente vai discutir aqui o que é isso. Isso aí é um conflito de poderes, isso aí resolve o problema das drogas. Que diabo está acontecendo ou não acontecendo neste país em relação a esse assunto tão importante e que alcança o quê? Sei lá, a maioria não, mas poxa, uma quantidade enorme de pessoas, né? Então a gente está aqui para discutir e você fica aí porque o programa vai começar. E aí, gente, então ontem o Senado, vocês acham que o Senado fez aquilo, fez essa votação, 2 turnos no mesmo dia, 52-9, agora vai para a Câmara, não sabemos se a Câmara vai dar prosseguimento. Você acha que foi o quê, por exemplo, Marcelo? É uma preocupação efetiva com a lida, com o manejo da questão da droga ou é uma briga de poder? A princípio, eu acho que é uma briga de poder, claro. Existe uma posição de uma parte importante do Supremo Tribunal Federal que tem uma visão completamente diferente com relação à descriminalização, principalmente do uso da maconha, enfim, uma visão, digamos, mais liberal com relação a esse assunto, a essa questão. E, para marcar a posição, o Congresso, né, agora ontem o Senado, particularmente o Senado, ele votou, como você falou, de forma acachapante, uma posição completamente antagônica ao judiciário, como uma tomada de posição. Só um parênteses, no judiciário está 5-3, a votação foi pedido vista, mas está 5-3 para a... Não é descriminalização, mas seria uma regulamentação. Isso. Por isso é que o Marcelo está falando que a posição que foi aprovada do Senado é frontalmente oposto ao que está no Congresso, no STF. Isso aí. Faz parte, então, de uma disputa, a meu ver, que não é uma disputa produtiva, não é uma disputa que realmente trata dos interesses da sociedade, é mais um ponto, e é isso que é uma distorção da democracia, né? Porque na democracia é necessário existir realmente uma tensão entre o poder executivo, o judiciário, o legislativo, para você buscar uma convergência. Mas quando, como é no caso da democracia brasileira, trata-se de única e exclusivamente disputa de poder entre os 3 poderes, para ver quem é que manda, quem é que realmente dá a pauta, né, da República, aí você não ganha ninguém. Não ganha ninguém e quem perde certamente a sociedade brasileira. Até a própria atitude, se você for pensar em termos de o que seria uma política pública que estaria sendo votada, né? Uma coisa que determinasse alguma consequência real, em vez de você botar na Constituição a proibição definitiva das drogas, né, você deveria estar tomando outras atitudes. Então, qual é a questão da segurança que a gente fala, que é a questão mais falada, né, como sendo das principais questões do povo brasileiro hoje, a questão da segurança. Está intrinsecamente ligado com essa questão, quer dizer, está diretamente ligado. A gente sabe que a população carcerária, um percentual enorme dela, é desse pequeno ou usuário ou pequeno comerciante, né, da droga mais leve, que é a maconha, porque essa que é mais consumida, que é mais utilizada e mais difundida. Então, quando você pega e toma essa atitude de, em vez de gerar uma regra, que é o que o STF estava tentando fazer, para dizer o que é crime, o que não é crime, o que vai ser tratado assim, o que vai ser tratado, porque tudo junto e misturado é de uma ineficiência que está comprovado, é o que vem acontecendo no país, tá certo? Está se levando isso, subindo e enrijecendo essa lei, quer dizer, aumentando o rigor, né? Mas sem considerar a realidade. A realidade diz o contrário. O combate às drogas
como está sendo feito há 50 anos, está comprovado que ele não funciona, que ele só estimula o crime, ele estimula o crime a se organizar, né? É a réplica do que foi a lei seca nos Estados Unidos, quer dizer, que é o exemplo, né, de que isso aconteceu. Então, só pode ser briga de poder, não pode ser intenção de resolver o problema. Não faz nenhum sentido. Então vamos lá. O Supremo está apreciando um pedido que foi feito, não sei por quem, para definir o que é traficante e o que é usuário. Esse é o fulcro da questão. Em termos de quantidade. Aí o Supremo está decidindo. De posse de maconha. Ou de qualquer maconha. droga. Não, é maconha fundamentalmente, embora eu não sei se essa palavra está lá nos autos da questão do Supremo. Mas o Supremo está querendo decidir quem é traficante e quem é usuário. E quem é usuário de de pequena quantidade, quem é usuário de maior quantidade e tal. Ele parou essa votação, o ministro Dias Toffoli pediu vista, enquanto a vista não volta, o Supremo resolveu dizer assim, peraí, quem faz lei não é o Supremo, quem faz lei somos nós, o Congresso. Já é estranho que, em vez de fazer uma lei, eles estejam propondo e aprovando no Senado já uma emenda constitucional. Como o Pedro Paulo acabou de falar, você está colocando essa questão na Constituição brasileira. Portanto, muito mais rígido para mudar depois, se tiver uma novidade. Mas ainda me surpreende, 2 turnos no meu tempo de parlamentar, tinha que ter 5 sessões de intervalo. Chamado interstício. Interstício. Mas que você sabe muito bem que, por uma questão de acordo, isso pode ser eu sei, mas ignorado. Você fazer um acordo é uma coisa que tem que ser feita rápido demais, tanto que 2 turnos, um é de manhã e outro é de tarde no mesmo dia, dá a certeza de que a questão não é técnica, é uma questão só de disputa de poder, como acabou de levantar o Marcelo. Só que a matéria é gravíssima. Quer dizer, como o Pedro Paulo falou, o principal assunto hoje do Brasil é a segurança pública. Não é um dos principais, não. É o principal assunto. Só se pensa nisso, só se fala nisso, os brasileiros vivem amedrontados, acuados, temerosos, e não é só no Rio de Janeiro, não, viu? Quer dizer, agora a Joyce Pascovitch foi assaltada lá em São Paulo e tal, na rua, tem em todos os lugares. Então, se a questão é essa, você não pode ser leviano e rapidinho nessa questão, porque o tráfico de drogas, utilizando pequenos aviões, que eles chamam, né, os meninos que transportam, levam e tal coisa, está alimentando os presídios e, nos presídios, alimentando a escola do crime de mais periculosidade. Porque os presídios brasileiros, não só os brasileiros, em todas as partes do mundo, são escolas do crime, né? Os criminosos leves convivem com os criminosos mais pesados, aprendem que é assim, e como disse o Pedro Paulo, enquanto é ilegal, enquanto é criminoso, mais lucro dá para as quadrilhas organizadas. E o lucro é que alimenta a questão. Quer dizer, o Senado vai fazer o que entende melhor, mas é surpreendente que mais de 50 senadores tenham feito, inclusive, pronunciamentos estranhos em defesa da família, disso, daquilo e tal coisa, quando existe todo um estudo, um pensamento, um levantamento de que a descriminalização de pequenas doses, ao contrário, diminui o uso, diminui o número de usuários, porque os criminosos não vão ficar tão incentivados a... Como é que faz isso? Como é que se descriminaliza? Né? Você pode dizer que esse tipo de produto pode ser vendido nas farmácias com receita médica, como são os remédios de tarja preta. Mas isso é o conteúdo da coisa, que é o que não foi discutido. Pois é, então o meu ponto é esse, quer dizer, nessa disputa, nessa queda de braço entre o legislativo e o judiciário, encontraram um motivo, uma causa que é raríssima e muito grave. Um assunto sério sendo tratado de forma completamente pedestre, como gosta o Marcelo. E você sabe que ainda tem, eu me lembrei que o governo, o Poder Executivo, que em tese é um líder da indução de determinados assuntos, resolveu não entrar nessa coisa, não fez encaminhamento, o PT fez encaminhamento contra essa PEC, tá? Mas o líder do governo fez questão de dizer, o Jacques Wagner, que o governo não se metia. Para quê? Abre mão do seu poder, né? Ou da sua prerrogativa de induzir um tipo de abordagem, de tema sério para toda a população. Por quê? Porque não quer confusão política. Principalmente com os evangélicos. Agora, né, nesse momento em que
o governo não tem sido tão bem avaliado, né? O executivo não é tão bem avaliado nas pesquisas quanto se esperava, o movimento do Lula justamente se aproximar dos grupos evangélicos, das lideranças evangélicas, que tem, a meu juízo, né, uma visão absolutamente anacrônica, equivocada, e por parte de alguns representantes do povo evangélico, desonesta da questão. Desonesta, porque, como falou o Pedro Paulo, quem são os maiores beneficiários da proibição, da própria repressão? Quem é que ganha com isso? Quem vive disso? Quem vive O tráfico. Não, o tráfico que vive disso e quem combate isso. E quem combate isso, enxugando gelo, como disse aqui o Pedro Paulo, de uma maneira absolutamente ineficiente, ineficaz, né, vai continuar recebendo verbas, recebendo armas, tendo poder e, eventualmente, também negociando com os traficantes. Conquista voto num determinado público. É comum. Quem é que não vê policiais que deveriam reprimir, né, combater o tráfico, absolutamente associados ou negociando com traficantes grana de corrupção? Cara, é total isso. E a sociedade banca isso o tempo todo, achando que vai estar combatendo as drogas. É falso. Então, aqui o nosso debate aqui não pode se limitar às questões técnicas, né? Se a droga é essa, se a droga é aquela. É mais a questão macro. Quer dizer, é assim que se colocam ou tiram coisas da Constituição brasileira numa disputa pedestre e imediatista de uma questão tão séria. Isso é que é o preocupante. No mais, a questão técnica é simples. Uma coisa é maconha, outra coisa é MD, outra coisa é cocaína, não é? No nosso tempo, é MD, Márcio Fortes? MD é um ingrediente que faz o êxtase e que é amplamente consumido, misturado com Coca-Cola, com Guaraná, com essas coisas todas aqui, em grande parte pela juventude, no carnaval, nesses grandes desfiles. O MD faz a pessoa ficar melhor. Olha, não é todo mundo, mas uma enorme parte da nossa juventude é usuária de drogas recreativas. Não chega à cocaína, que é grave, é uma coisa que gera dependência e tal. Eu não entendo nada disso, hein? Mas no meu tempo, a imensa maioria dos jovens fumava cigarro. Todo mundo fumava, né? Hoje não fumam mais. Tem outro tipo. O cigarro é uma droga. O álcool é uma droga. Você vai, então, na extensão desse conceito, proibir o porte de garrafas de bebida. O consumo social da bebida, o consumo social do tabaco. Porque, pelo que eu li, o projeto de lei de emenda à Constituição, ele proíbe o transporte, quer dizer, de qualquer quantidade. Então, 1 grama de uma maconha, qualquer coisa, passa a ser crime. E já mas é uma coisa mal definida, não está na Constituição. Então, se estiver na Constituição, vai ser um horror, porque aí o poder da autoridade cresce muito, desproporcionalmente ao crime cometido. Agora, no aspecto do embate entre poderes, a briga não acabou, né, gente? Porque ainda vai para a Câmara pode não dar bola. Não, mas você tem a bancada evangélica na Câmara, que é importantíssima. Não, pode também ter a mesma atitude do Senado. Alguém pode recorrer, porque a coisa está em aberto ainda do Supremo. Sim, né? Você não sabe se a votação do Supremo vai determinar a regulamentação efetivamente do que é crime e do que não é crime. A ideia do Senado era acabar com a discussão no Congresso, no Judiciário. Por isso que a gente está chamando, pontuando o conflito. Mas aí que está a incoerência. Quer dizer, a questão do STF vem de uma ação em que uma pessoa, um rapaz, foi preso por uma quantidade ínfima de maconha e isso foi subindo e então está se justamente avaliando se é razoável, né, que isso fosse dessa forma. Então, por isso, regulamenta até quantas gramas de porte de maconha, especificamente. Teve algum juiz que chegou a falar de qualquer droga, outros falaram só de maconha. Quer dizer, a discussão é porque a justiça brasileira precisa ter algum parâmetro para esse aqui vai ser preso, esse aqui vai ser serviço social, vai ser qualquer outra coisa, mas não vai ser encarcerado. Né? Pedro Paulo, essa é a questão. Que saiu do Senado também não define isso. Exatamente. A questão do Senado, ela não responde a isso. A questão do Senado não responde a isso. Ela entra
mais além ainda na criminalização, sem parâmetros. Então, quando você quer que alguma coisa aconteça, você é objetivo nisso. Quando você quer simplesmente fazer marola e justificar posições filosóficas ou ideológicas ou de costumes, aí você faz isso, porque é uma declaração. Ora, não é possível que o Senado não saiba, que a Câmara não saiba, que o papel deles, que isso que eu estou falando aqui é o que acontece. Então, só pode ser uma manifestação política, de poder, né, de contraposição de poder, e que não resolve o problema, e nem vai parar também o processo do STF, porque o STF continua com o mesmo problema continua colocado na mesa. De o que eu tenho que considerar como crime para poder punir e ser julgado dessa forma, o que não. E se eles chegarem, como acho que vão chegar, a proposições diferentes, a visões distintas, o que é que vai valer? Vai valer a visão do Congresso, da Câmara e do Senado, ou vai valer a visão do Supremo Tribunal Federal? É Se o Congresso regulamentar ótima. isso, ele vai mandar. Aí não, você vai ter... Não vai ficar assim, não. Porque o Congresso... o Supremo fala por último, mas a Constituição... Fala acima do Supremo, né? Exatamente. Teremos aí... Se a resposta do Congresso fosse uma resposta que respondesse à questão que o STF está discutindo e pautando, resolveria. Ele é superior em termos de decisão de qual a regulação que a gente tem no país, em termos de que leis que vão ter. O Supremo não decreta lei. O que o Supremo está fazendo é tentando chegar a uma jurisprudência, chegar a algum acordo para que as instâncias inferiores possam agir de acordo com aquilo. É isso, são coisas completamente diferentes. Mas não interessa ao político lá do Senado ou da Câmara admitir isso. Né? Interessa discutir, não, isso é politizar, é a judicialização da política. Então é tudo em cima de bandeiras, em vez de ter uma questão técnica. O que surpreende a todos nós, aliás, não surpreende, é que isso é tudo tratado como se fosse nada. Né? Porque o impacto disso na segurança, a gente está vendo aí, os caras lá de Mossoró que fugiram apoiados pelo Comando Vermelho, estão lá, o Comando Vermelho do Acre. O Comando Vermelho começou no Rio de Janeiro. Então você olha, isso está espalhado pelo país inteiro. Pedro Paulo, isso não assombra ninguém. E os 3 vereadores de São Paulo que acabam de ser presos, pagos pelo PCC para influir em licitações de empresas de ônibus controladas pelo PCC. Aliás, isso é interessante porque esse modelo de usar a companhia de ônibus para lavar dinheiro e tal, e para usar como caixador de campanha, não é novidade. Nossa, aqui no Rio... no Rio de Janeiro há muito tempo, e o próprio Partido dos Trabalhadores, vejam, lembremos do caso do Celso Daniel. Diversas cidades. Lixo, transporte público, tudo isso é muito bom para lavar dinheiro. E partidos políticos já faziam uso disso. E a bandidagem espertamente viu que ali tinha uma oportunidade boa de lavar dinheiro e tratou de se ajustar, não só copiar o modelo, mas se combinar aperfeiçoá-lo. Com o Estado, com o Legislativo, com os políticos, para juntos explorarem esse modelo. Agora eu queria falar uma coisa em português, claro, que é o seguinte: o Márcio falou, realmente, uma quantidade importante de brasileiros consome drogas. Né? Mas há uma diferença totalmente, porque se for realmente um cara de classe média alta, branco, preto, seja lá, principalmente o branco, né? Se for pego pela polícia, qualquer quantidade, vai ser um aborrecimento, vai gastar uma grana com advogado aqui, vai gastar alguma propina com um policial ali, e a vida que segue, ele não vai ser preso. Agora, se for um jovem preto de favela a quantidade mínima de maconha, vai em cana, vai preso, porque não tem dinheiro para pagar advogado, não tem dinheiro para pagar propina, está lá, ele está no fundo do poço. Ele vai ser preso e não é a escola mais de crime. Hoje, os presídios, as cadeias, são controladas pelas facções. As facções controlam as cadeias. Então, dependendo da quadrilha que você entra, você tem que se filiar a uma das facções obrigatoriamente, porque se você não se filiar a uma das facções, você está morto. Você vai morrer. Porque você tem obrigatoriamente, ou para o PCC, o Comando Vermelho, você tem que se filiar. E quando você se filia, você assume um compromisso, uma cota mensal de crime, de tal, que é para o resto da vida. Então é muito mais do que escola do crime, o cara já entra com o destino dele marcado.
O jovem que foi preso lá com um cigarro de maconha e tal, ele, na tranca, na cadeia, ele vai virar bandido organizado, bandido do crime, o crime organizado. Isso é de uma gravidade, e isso só aumenta a população carcerária. O Brasil já está com 800 mil presos, a maioria deles, 30%, 40%, inclusive, aguardando julgamento. Não eram nem para estar presos. Então isso aí é de uma irresponsabilidade, né, dos nossos governantes, que eles não têm tamanho. A própria população carcerária é um problema em si. Não é que ninguém também, o executivo, todo mundo finge que não quer nem ver isso. É como a questão da segurança, como o Márcio falou, é o assunto principal e o governo quer se safar, fica com essa história de que não podemos deixar a questão da segurança chegar ao Palácio do Planalto, ver se pode. É de lá que teria de sair a indução da solução, uma política racional. Isso. Tá certo? Quer dizer, que é liderado... durante o governo Temer foi elaborado o Plano Nacional de Segurança Pública. Do Raul Jungmann. Quando o ministro Raul Jungmann, o único ministro da Segurança Pública que já houve no Brasil, Raul Jungmann fez um projeto muito competente, pode ser errado, tem que ser julgado, tem que ser votado, discutido, etc, etc, mas não foi. Então fica essa bagunça que nós sabemos como é que funciona. Quer dizer, outro dia eu aprendi que há 1.400 presídios no Brasil. 1.400. Apenas 5 são federais, que é esse de Mossoró e outros. Apenas 5, e 1.400. Então, já falamos aqui sobre isso também. A Constituição resolveu dizer, no contraponto de como era no governo militar, nos governos militares, que segurança pública é questão dos estados e não do governo federal. Aí empaca, quer dizer, porque o bandido do Rio de Janeiro não é bandido em São Paulo. Mas, Márcio, essa questão legal, ela serve um pouco de cortina de fumaça, porque ela não impede que o governo central venha e diga, olha, vamos primeiro promover uma mudança legal nisso, ou vamos descumprir uma forma que sem descumprir a lei nós possamos nos coordenar, né, então, para enfrentar esse problema. Ao contrário, houve um corte brutal de verbas na segurança pública. O que eu acho mais grave, mais sintomático nesse estado de coisa hoje, é que o Senado podia votar a lei que bem entendesse, mandar à Câmara discutir, votar de novo. Mas emenda constitucional, para mudar depois, você não consegue com facilidade, não é? Então, a escolha lá do presidente do Senado, dos seus, enfim, organizadores, de que teria que ser emenda constitucional é que me pareceu o aspecto mais grave nessa história toda. Que é para fazer o enfrentamento mesmo. Vocês discutem aí, a gente emenda daqui. E não para resolver o caso tecnicamente, que é um caso que está em evolução. No mundo todo já não é de hoje. Tá certo? O dinheiro que o mundo todo despende, os esforços no combate ao tráfico de drogas, que alimenta o Pablo Escobar na Colômbia, aquelas histórias todas que a gente vê e tal e coisa, estão hoje sob observação do mundo todo. Alguns países liberam, outros países regulam, outros países condenam veementemente, mas nunca por emenda constitucional, sempre projeto de lei. Isso é uma coisa. A outra coisa, que me parece também muito importante, é que houve um tempo em que a droga era o cigarro, foi o que eu tentei dizer aqui, né? A bebida continua sendo a pior das drogas, o álcool. Não é que seja... A bebida é viciante, a bebida é incapacitante, a bebida é tudo. E qualquer um com mais de 18 anos no Brasil pode chegar na esquina e comprar uma garrafa de uísque e levar para casa e beber ela sozinho por dia. Não é? Quanto a isso, não se toca no assunto. Quer dizer, consumir álcool não é crime. Consumir maconha é. Eu não sou maconheiro, não, hein? Assim, longe de mim. É porque também tem... A minha geração não tinha muito isso, não é? Mas hoje eu verifico que o cigarro é muito pouco consumido, o álcool é consumido, mas não tanto quanto já foi. E as drogas são, pela juventude, recreativamente. Ninguém quer ser viciado nesse sentido. Não estou defendendo nem... Mais ainda, o Marcelo mencionou as bancadas evangélicas e tal, é verdade. Mas um recente estudo do ISER, quer dizer, Instituto Superior de Estudos da Religião, exaustivo, entrevistou 20 mil famílias, foi visitar, levou anos fazendo, sobre a questão de como pensam os evangélicos, não os pastores, ou aqueles que querem se beneficiar da imagem de que comandam multidões de pessoas e, portanto, têm prestígio e poder. Não,
o que pensam as famílias. Eles pensam em costumes, sobretudo. Quer dizer, o aborto é o exemplo mais claro disso, né? Todo mundo é contra o aborto. Pronto, contra o aborto, porque é contra a família, a vida, etc, etc. Quanto às drogas, há muito pouca referência nas famílias evangélicas. Quase nenhuma. Os caras pensam mais na educação, pensam mais na religião, pensam mais no transporte público do dia a dia, pensam mais na dificuldade de matrícula em escolas mais sofisticadas, na carreira de seus filhos, profissional, como encaminhar isso e aquilo. Você diz que o problema das drogas não está no dia a dia do Não evangélico está. e, portanto, o que é aí? Não, está também lateralmente, porque é o discurso de costumes, quer dizer, a família tem que ser preservada e tal. Mas você vai na família, pergunta à família, qual é a sua maior preocupação em relação aos seus filhos? Portanto, essa alegação no âmbito dos poderes de que tem que agradar os evangélicos e tal Isso. é falsa? É equivocada. Tá. É interessante que eu vi esse estudo é muito longo e tal, mas interessante. Por exemplo, as famílias evangélicas não reclamam dos pastores, não pedem o auxílio à religião e aos seus líderes para questões que sabem que não lhes pertencem. Por exemplo, a escola pública. A escola pública não é do pastor, é do prefeito. Então, não está afim. Mas o aconselhamento para o marido parar de beber é diretamente com o pastor, não é? As igrejas evangélicas mais estruturadas, algumas delas muito conhecidas, elas dão uma espécie de diploma de bom comportamento para os seus membros. Quer dizer, se precisam arranjar um emprego, eu sou evangélico, eu não bebo. Entendeu? Fui curado pelo pastor. Isso é um ativo. Agora, Márcio, tem um aspecto, uma coisa que você falou, quando você fala do cigarro, né? Se pergunta, mas a bebida é amplamente favorável, tal, não sei o quê. Houve um tempo que se tentou entrar por aí, mas o lobby da bebida é muito forte. Agora o cigarro, quando o cigarro entra nessa baixa, por que o cigarro entrou na baixa no consumo? Porque houve uma indução pública Campanha. ou não? Campanha, ou seja, campanha alguém de chegou uma hora lá, não foi só o Zé Serra como ministro da Saúde, já veio um pouco anterior, mas ele foi o... Ele é um símbolo, E houve engajamento da sociedade, porque os bares, restaurantes, os hotéis, os lugares públicos, as empresas aderiram. A Marquise. Então, o que eu quero dizer quando eu trago isso? É porque a importância de você ter a indução... Do Poder Executivo. Do Poder Público. Isso, do Poder Público, primeiro, o reconhecimento de que o problema existe. A gente estava falando até agora que está todo mundo querendo se safar. Não estou vendo. O cigarro não foi banido. Como se Pode é proibido fumar de uma maneira genérica. Não, foi restringido. Foi restrito os lugares onde se pode fumar. Foi feito campanha, qual é a consequência do cigarro. Foi ficando cafona, né? Exatamente. Teve essa campanha. A mesma coisa poderia ter sido feita como você disse, o lobby da indústria de bebidas mais poderoso é mais que o lobby do cigarro. Os impostos desses dois produtos, bebida alcoólica e cigarro, são os maiores do país. Mais altos. Os impostos. Em geral também, claro. Aí gera a outra consequência é que o contrabando aumentou. Hoje se consome mais cigarro contrabandeado. Sim, fabricado no Brasil. Mas do ponto de vista da saúde saiu de pública... 30% da população fumando para menos de 15%. Pois é, 15%, isso é um dado... É uma redução substancial. Né? Agora, você sabe o que é outro dado importante? É que você que está aí só assistindo, faz o seguinte, dá o seu like e que mais? E não se esquece de compartilhar com os amigos, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que é a forma que a gente tem de chegar a mais pessoas, de mais pessoas como você, assistirem o nosso programa, gostando ou não. Mas o importante realmente é essa difusão, a difusão do debate, a difusão das ideias, mesmo que elas não coincidam, mas a difusão das ideias, conversar de uma maneira... E sabe que também, Marcelo, nesse assunto hoje tão importante que a gente fala, quer dizer, a gente criticou aqui, todo mundo concorda que do poder público, entendeu? Está agindo completamente, ou ignorando, ou agindo de maneira equivocada, ou, sabe, olhando para o próprio umbigo. Então é importante que você diga, já te dou para você encerrar, só pedir para as pessoas darem a sua opinião, fazerem os seus comentários, o que pensam sobre esse assunto, para a gente ter um pouco do pulso do que as pessoas, né, Márcia,
Tá isso mesmo. Pensam. Mas fecha aí para nós, Não, Marcelo. e até as opiniões, quem mandar as suas opiniões e achar interessante e tal, a gente traz para cá para a mesa, né? A gente, se você permitir também, claro, ou de uma forma anônima, mas enfim, as pessoas participarem do debate, não só daqui, é importante participar dos debates de uma maneira geral, né? Para que de alguma forma a sociedade brasileira possa ser ouvida pelos poderes, seja o executivo, o legislativo ou o judiciário. Que não estão nem aí. Por enquanto, estão de ouvir. Eu acho que do que a gente discutiu aqui brevemente dessa meia hora, eu acho que uma coisa a gente concorda, né? Ou estão olhando para um lado errado, ou não estão nem aí. Não estão nem aí porque o problema é complicado, o problema envolve crime, o problema envolve dinheiro, negócios, em geral. costumes, né? Bate nisso e Os naquilo. problemas são complexos, mas, Dora, está na hora de você pedir vistas. Ai, tá bom, tá certo. É porque requer enfrentamento, eu insisto nesse ponto, porque várias coisas. Não, no Brasil, quando você quer encerrar alguma coisa, né, botar ela na gaveta, você pede vistas. Ou então- ou monta um grupo, Grupo de trabalho também. Podemos fazer os dois. Vamos pedir vistas e montar um grupo de trabalho. Quarta-feira que vem a gente está de volta. Sim, mas o Exatamente. grupo de trabalho no YouTube, você deda lá, Dora Kramer, não é bem assim, que aparece a carinha do Marcelo. Ah, é? Pronto. Usualmente. E aí você pode nos assistir, tá? Beijoca, até semana que vem. Tchau.